Isso. Bom, a gente costuma realmente ser muito pontual, então acho que eu vou começar uma questão meio extraordinária, porque nem o nosso time está todo completo aqui, mas já tem 30 pessoas aqui, então acho que a gente precisa começar e sempre ser pontual, enfim, né? Então vamos lá, né, Bia? Vamos, Mari. Gente, então, só para falar, é muito rápido, realmente, eu acho que todas as informações estão na rede, super disponíveis, e a gente, enquanto embaixadores do Toast for Foods, a gente continua sempre à disposição de vocês. Então, quem tiver dúvida, quiser conversar alguma coisa, mas alguns detalhes sobre a organização, fica à vontade em alcançar a gente, fala ali no chat. A gente também vai deixar alguns links. A gente vai conversando e vai deixando ali no chat. O chat vai ser nosso apoio sempre. Então, fiquem à vontade. Nós, né, eu, a Beatriz, dá oi, Beatriz. Então, eu, a Beatriz, a Nathalie e o Gustavo, nós somos os embaixadores do Tots for Food em São Paulo. Então, o Tots for Food é uma organização global, está em muitos países, né, tem uma presença realmente global, e além do core team, então, da organização, do núcleo, né, da organização, a gente já soma muitos, acho que são quase 300 embaixadores pelo mundo todo, em diversos países. Se eu não me engano, mais de 175 países espalhados pelo mundo, né? Então, o TFF tem o core team e tem os embaixadores, que somos nós, no caso de São Paulo, mas aqui mesmo no Brasil, o Brasil é um país super bem representado no Tots for Food. Então, a gente tem o time de Piracicaba, o time de Goiânia, tem um pessoal que fica no Rio Grande do Sul, tem o pessoal que está em Campo Grande. Então, estamos aí espalhados pelo Brasil e, na maioria, somos jovens e interessados principalmente em trabalhar, em desenvolver novas formas e sistemas alimentares que cada vez mais, na nossa opinião, têm que ser sustentáveis e a gente tem que se ligar nisso sempre. Então, uma pergunta central que o Tots for Food sempre trabalha é como que a gente vai alimentar mais de 9 bilhões de pessoas em 2050. Esse é o nosso tema central de trabalho. E a gente sempre vai desenvolver ações, nós, enquanto embaixadores, mas o core team também, que depois a gente pode falar um pouquinho para vocês sobre o TFF Summit, sobre o Digital Labs, que é a primeira aceleradora online do mundo para negócios que querem tornar os sistemas alimentares mais sustentáveis. E a gente sempre faz essas ações, né, que tem como foco essa pergunta central, buscando engajamento. Então, a gente age, né, engajando, empoderando e conectando pessoas ao redor do mundo, do Brasil, de cidades, enfim. Esse é o nosso modo de fazer. Então, o Tots for Foods é um movimento global de incentivo e engajamento dessa nova geração de líderes. A gente sempre foca nos jovens, nós somos jovens, é um movimento jovem que vão transformar o cenário da produção de alimentos. E com isso, a gente vai conseguir alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Já somamos aí mais de 15 mil inovadores, mais de 300 cidades que têm embaixadores. No Digital Labs, que é o programa de aceleração digital do TFF, e aqui depois a gente pode ter um detalhe com a Ana, por exemplo, contando um pouco sobre o processo, então até se outros participantes do Digital Labs estiverem aqui, depois fica aberto aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre. Esse ano, que foi a primeira edição do Digital Labs, o TFF teve 5.200 inscrições de negócios nessa plataforma, em mais de 175 países. Então, realmente, a gente tem esse caráter, nós somos um movimento global e de novas proposições, novas soluções, né? O que a gente pode fazer de novo para modificar e para melhorar os nossos sistemas alimentares. Então, é isso. Eu vou colocar aqui, logo depois que a Bia começar a falar, um linkzinho para vocês. Lá no site vocês conseguem ver diversos vídeos, é uma forma de comunicar bem ágil, bem fácil de entender, e aí fiquem à vontade também para depois fazer perguntas para a gente, tá? Quem não estava aqui antes, eu acho que eu vou pegar a parte da Nathalie para falar, Bia.
Ela chegou, a Nathalie está aqui. Ah, então tá bom. Eu estava vendo a minha tela. E, Sim. e aí, então, bom, fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente está super à disposição. E para quem não tinha chegado ainda quando a gente começou a falar, nós somos o time de São Paulo, do TFF. A gente promove encontros presenciais mensalmente. Agora, devido à crise, né, da pandemia do coronavírus, a gente com certeza tentou se adaptar da maneira que deu. Então, a gente está fazendo esse encontro que a gente chama de bate-prato, sempre com um tema, né, para a gente conversar, e vai ser online a cada mais ou menos 15 dias. A gente fala com vocês sempre por algumas redes aí, então fica de olho. Nathalie? Oi, boa noite a todos. Desculpa pelo atraso. Bom, acho que a Mari já deve ter falado, né? Mas eu faço parte do time, eu sou embaixadora aqui em São Paulo também. E assim, a ideia do nosso bate-prato, né? A ideia é a gente ter uma conversa descontraída sobre algum tema relacionado ao agronegócio, aos sistemas alimentares. Obviamente, para quem não entendeu, o bate-prato é o jogo de palavra, né, do prato, que se refere ao alimento. Essa é a nossa segunda edição. A gente teve bastante pessoas inscritas e eu acho que a ideia é que mais para frente a gente vai ter várias outras edições. E então se sinta à vontade todo mundo para participar, para tirar dúvida, para perguntar tanto pelo chat ou aqui falando igual a gente. Essa é a ideia do nosso evento aqui. E aí hoje, então, a gente tem o Mike Oliveira, que vai falar um pouquinho para a gente de como a forma que a gente vem se alimentando pode afetar nos sistemas vivos, né? É um assunto super novo para todos nós, embaixadores, a gente está super curiosa. Então, Mike, com você, pode começar. Oi, gente, tudo bem? Prazer, obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei que tem uma programação super intensa aí acontecendo, né? E vocês optaram por aprender e entender um pouquinho sobre economia circular, então, obrigado. Prometo que vai ser bom. Se não for, eu me responsabilizo por isso, tá? E deixo aberto aqui o canal e qualquer dúvida, qualquer ponto de contato, as meninas vão estar me auxiliando com as dúvidas, mas vocês podem, de repente, interromper. Eu trouxe uma apresentação muito concisa, assim, básica, porque eu acho que a gente precisa conceituar algumas coisas sobre economia circular e depois sim entrar na economia circular dos alimentos, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês e já começo. Todo mundo está vendo? Sim, eu estou vendo. Okay. Então, eu trabalho na Fundação Ellen MacArthur. Não sei se vocês já ouviram falar da fundação, mas eu vou contar um pouquinho sobre o que a gente faz e qual o nosso papel na economia circular. Tá? Hoje, o nosso papo é sobre sistemas circulares de alimentos. Na verdade, a economia circular dos alimentos. Tá? Eu vou explicar porque a gente chamou de sistemas circulares, porque, ultimamente, se a gente coloca economia na chamada de posts sociais e tudo mais, está tendo uma confusão sobre o momento atual, economia, política, e tudo é desvirtuado. Então, por isso a gente está chamando de sistemas circulares de alimentos, mas é a economia circular dos alimentos. Tá? Economia circular, ela é regenerativa desde o princípio. E é sobre regeneração que está sendo muito pautada as conversas de como os novos sistemas, de como a sociedade, de como a produção vai ser encaminhada daqui para frente. Tá? Vocês vão ouvir cada vez mais essa palavra, regenerativa, regeneração, vai ser aí tão forte quanto a gente já escuta sustentabilidade hoje. Então, começando sobre a fundação, um pouquinho, essa aqui que vocês estão vendo é a Ellen. Ela é Ellen MacArthur. Ela é uma velejadora, né? Ela rodava o mundo aí em campeonatos de vela solo, batendo recordes, na verdade, tentando bater recordes de melhor tempo, de quanto tempo ela conseguia rodar o mundo em menor tempo. E em 2005, quando ela ganhou o campeonato depois de 72 dias velejando, ela surgiu com uma ideia, porque ela viveu esses 72 dias com muito
com recursos totalmente finitos. Pensa que você está num barco, sozinho, com a sua alimentação, com combustível muito programado para suas paradas, sendo que elas têm que acontecer no seu tempo e com todos os intempéries que você pode enfrentar no mar aberto. E aí, quando ela saiu desse campeonato, dessa competição, ela pensou, poxa, eu vivi 72 dias dentro de um barco com recursos finitos, e ela fez uma analogia que esses recursos e esse modo que ela vivia era como a gente estava lidando com a sociedade e com o planeta atual. Então, a gente está lidando com recursos finitos e como que a gente consegue mudar esses recursos e tornar com que os materiais que a gente utiliza, com que os recursos que a gente utiliza consigam, de fato, circular e regenerar sistemas vivos. E aí ela se reuniu com uma série de pesquisadores, universidades, agências, academias, governos, e aí depois de 5 anos ela fundou a Fundação Ellen MacArthur. Tá? Então, em 2010, aí a fundação foi fundada, e o objetivo da fundação é acelerar a transição rumo a uma economia circular. Eu já explico para vocês o que é economia circular. A fundação foi fundada basicamente para endereçar e trabalhar com governos, instituições em geral e com empresas, tá? Para que o framework e o papel da economia circular seja implementado nos modos produtivos, nos novos processos, de como a gente vê e encara aí a nossa sociedade. Então, antes de eu falar de economia circular, eu vou falar do que não é circular, tá? Isso é bem fácil para a gente, na real. Nossa economia atual não é circular, ela é linear. O que é isso? Uma economia linear é uma economia na qual a gente extrai, a gente produz e desperdiça, ou descarta materiais. Isso é o modo atual como a gente foi criado, é um modo baseado em sistemas produtivos muito clássicos e sistemas produtivos muito bem instaurados na sociedade. Mas tem uma nova visão, tem uma nova forma de encarar a economia, para que ela seja circular e regenerativa desde o princípio, no qual a gente considere que os recursos do planeta são finitos, sim, e de que os processos, materiais e toda a competência de reutilizar sistemas naturais, sistemas vivos, seja integrado nessa economia, tá? Então, como eu disse, um modo antigo de produção, ou um modo linear de produção, que é o que é mais adotado aí pela grande maioria das empresas, é o de extrair, é o de produzir e é o de desperdiçar. Só que isso pode ser mudado para uma economia regenerativa e restaurativa de materiais, como? Adotando 3 princípios, tá? Então, uma economia circular, ela se baseia basicamente em 3 princípios. O primeiro princípio é o de eliminar resíduos e poluição desde o princípio. Como que é isso? Pense que você está desenhando, você é o design de um produto. Você vai pensar nesse produto para que ele não tenha resíduos e para que ele não polua desde a produção, desde a escolha dos insumos, da matéria-prima, de como eu vou compor esse produto, passando pelo processo produtivo e pensando também no descarte. Ou seja, na verdade, já conecto isso com o segundo princípio, que é manter os materiais em uso. Por quê? Porque numa economia circular eu não tenho resíduo, eu eliminei resíduo. Então eu mantive tudo em uso. Tá? Só que isso vai além de reciclagem. É manter em uso, é destinar de fato, é reutilizar, é eliminar o que não é necessário, é converter esse material em outro material ou dar um novo uso para ele. E, por último, o último pilar, que é o de regenerar os sistemas vivos. E aí, quando eu falo de regenerar sistemas vivos, eu estou muito falando daqui da iniciativa de alimentos, né? Porque como que, por exemplo, a nossa alimentação baseada em uma agricultura pode, de fato, regenerar solo, trazendo de volta nutrientes perdidos, trazendo de volta a biodiversidade, trazendo de volta alguns elementos essenciais para ecossistemas, tá? Então, aqui é um ponto que eu vou falar bastante, principalmente de regeneração ligado à produção de alimentos, tá? E aí, o que seria, né, uma economia circular dos alimentos? Uma economia circular dos alimentos, ela leva em consideração que o sistema alimentar hoje, ele é linear, tá?
Por que a gente veio com essa ideia? Por que a Fundação tem esse framework de economia circular de alimentos? Porque a gente fez um estudo, e nesse estudo a gente percebeu que a cada $1 gasto com alimentação, você tem outros $2 que vão ser gastos com saúde referente a más escolhas, referente ao que é disponível para você se alimentar, gastos com o meio ambiente, principalmente aí pensando em contaminação, perda de biodiversidade, contaminação de recursos hídricos e também emissões, né? Muitas emissões, a gente tem muitas emissões de gases de CO2, de gases de efeito estufa nos processos produtivos. E aí, esses custos, então pensa, eu gasto $1 com alimento, você vai gastar mais $2 com as externalidades intrínsecas a ele. Então, isso é muito significativo para a gente, né? E é muito significativo para o mundo. E, além disso, tem todos os desafios inerentes aí já ao sistema alimentar, que é alimentar a população, que é garantir acesso da população a alimentos, garantir que os alimentos sejam, de fato, produzidos de forma a regenerar os sistemas e não a provocar danos a esse sistema, e também ajudar com que os alimentos sejam, de fato, que as pessoas tenham acesso a esse alimento. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muitas áreas de desertos alimentares. Eu quis trazer essa foto exatamente para elucidar esses desertos, porque é uma cidade muito complexa, como a maioria dos sistemas são complexos. São Paulo tem muitas frentes aí de complexidade, e a gente sabe que em determinados bairros o alimento não chega. O que chega não é alimento de verdade. E aqui a gente está também, quando a gente fala de iniciativa de alimentos, a gente fala de acesso, do quanto as pessoas têm de fato acesso à alimentação, alimentos frescos, a alimentos que são saudáveis, que vão promover a saúde, né? Acho que nunca foi tão falado em alimentação como está sendo nos últimos tempos. E aí a gente vê diversas frentes aí falando de alimentação, desde do crap, do que não deveria falar, até o que é mais saudável, até como você tem que mudar seus hábitos para fortalecer o sistema imunológico, para ajudar o pequeno produtor, para ajudar o pequeno comércio. Então, é um boom, realmente é um boom dos alimentos. E quando eu falo de economia circular de alimentos, eu não estou falando só da forma produtiva e do acesso desses alimentos, eu estou falando também do quanto eu estou lidando com esse alimento. Hoje a gente chama isso de resíduo, né? Vocês já imaginaram na quantidade de alimentos que São Paulo gera? Estou dando como exemplo São Paulo, tá? Mas pensa em cada cidade que você conhece. A quantidade de alimento que você desperdiça, você joga fora. Só que isso aqui, numa economia circular, não é resíduo. Lembra? Numa economia circular, a gente elimina a noção de resíduo. Isso aqui poderia servir de matéria-prima para uma bioeconomia. Na cidade, hoje, eu não tenho frentes que destravem a bioeconomia. Eu não tenho, por exemplo, como reutilizar esse alimento para que ele seja convertido em biofertilizante, biocomposto, bioenergia, biogás, biomassa. Eu podia destravar uma série de frentes aí da bioeconomia se eu pudesse, de fato, utilizar esses alimentos que são desperdiçados hoje numa economia linear. E aí também eu falo de como esses alimentos são plantados, né? De como eles são produzidos. Quando eu falo da produção, eu estou pensando muito em uma forma regenerativa de produção. Uma forma regenerativa de produção, ela vai abordar aqui vários sistemas. Ela pode abordar sistemas que, de fato, devolvam nutrientes para o solo e que não retirem esses nutrientes e nunca mais eu consigo utilizar aquelas terras, né? Estou falando de sistemas harmônicos aí com os ciclos da natureza, respeitando os ciclos da natureza e respeitando os ciclos biológicos, principalmente. Bom, agora, de fato, entrando na iniciativa, quando a gente começou essa jornada, a gente começou há 1 ano, uma fase analítica aí de 1 ano. Essa fase analítica, ela baseou e estruturou todo o nosso trabalho, todo o nosso pensamento de uma economia circular dos alimentos. Então, a gente começou focando todo o trabalho em cidades, tá? Porque
80% da população mundial vai viver em cidades até 2050. Essa já é uma realidade de alguns países, na verdade, né? A gente tem aí países com megacidades, como São Paulo, por exemplo. E aí a gente fez uma fase analítica que durou um ano de pesquisa, e a gente pesquisou em algumas cidades do mundo. Esse relatório está disponível no site da Fundação, se vocês quiserem podem conferir, acho que vale a pena a leitura. E ele mostra estudos de caso referente à economia circular dos alimentos em São Paulo, em Guelph, no Porto e em Bruxelas. E aí, baseado nessa pesquisa, a gente surgiu com a economia circular dos alimentos de fato. E ela tem 3 ambições, tá? E eu vou contar um pouquinho dessas 3 ambições, que é muito do que pauta o nosso trabalho hoje. A primeira delas é adquirir alimentos cultivados de forma regenerativa, tá? E quando fizer sentido localmente. Pensa assim, o meu ambiente é a cidade, como vocês podem ver aqui. Tudo vai para a cidade. Vamos pensar em São Paulo, sempre como exemplo. Já pensou se eu conseguisse produzir alimentos de forma regenerativa perto de cada bairro? Como que seria o suprimento desses alimentos para a cidade? Eu ia conseguir diminuir os custos de logística, ia conseguir inserir na sociedade, mais trabalhadores. Aí eu teria um aumento de inclusão social de pessoas de diversos tipos, inclusive de pessoas em situações de vulnerabilidade. E eu também ia conseguir ter um maior ganho de diversidade. Tá, tudo bem, você fala, tudo bem, mas não é possível fazer isso em São Paulo, a gente não tem espaço para isso. Exato, a gente não tem hoje. Mas e se eu conseguisse fazer em alguma região da cidade e essa região pudesse suprir parte dos alimentos que são consumidos na cidade? Isso pode acontecer. E, além disso, quando fizer sentido. Às vezes pode não fazer, eu posso não ter espaço. E aí o que pode acontecer é que eu fortalecer uma região metropolitana, uma região periurbana de agricultura. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente pensa no Cinturão Verde, que abastece a cidade de São Paulo. Aí eu tenho cidades ao redor da cidade de São Paulo, cidades menores, com muita vocação rural. E essa vocação rural, às vezes, ele produz em massa. E essa produção em massa ela é vendida diretamente para o entreposto. Ela não chega direto no consumidor, ou na rede de supermercado, ou na feira, ou no hortifruti. Tem geralmente um entreposto aí. Então, produzir localmente, equipar esses produtores e fornecer subsídios para que esses alimentos cheguem na cidade de formas corretas, com uma mudança de transporte otimizada, para que eu emita menos carbono, para que eu tenha maior acesso, para que eu respeite os ciclos de produção e consiga, de fato, suprir, por exemplo, um deserto alimentar que existe na cidade. Então, esse aqui é o principal pilar, assim, um dos principais pilares, que é adquirir alimentos cultivados de forma regenerativa. E quando eu estou falando de regeneração, gente, eu estou falando basicamente de regeneração do solo. Então, eu posso falar aqui de diversos sistemas, eu não estou beneficiando um sistema em detrimento ao outro. Pode ser uma plantação orgânica? Pode ser orgânico, pode ser agrofloresta, pode ser rotação, pode ser um uso não uso de agrotóxicos. Então, eu tenho diversas formas de fazer isso. Pode ser aquaponia, pode ser... eu preciso, de alguma forma, regenerar e não danificar o solo. Tá? Aí você fala, aquaponia, você não vai regenerar nada. Mas desde que eu não danifique, já está valendo também. Mas o nosso objetivo aqui é regenerar. Tá? Além disso, a gente tem outro pilar, que é o de desenvolver alimentos ao máximo. Tá? Esse desenvolver aproveitar os alimentos ao máximo. E aí vai muito na conexão daquilo que eu contei para vocês. Lembra? De transformar tudo que é resíduo numa economia circular. Eu não chamo isso de resíduo, eu chamo isso de coproduto. Utilizar esses coprodutos na bioeconomia. Então, aqui é liberar frente, sabe? Eu posso fazer uso de coprodutos, por exemplo, ligados à compostagem, eu posso fazer
biometanização, eu posso produzir biogás, eu posso usar esses bioprodutos também, esses coprodutos para utilizar, para fazer produção de medicamentos, quando eu penso em biotecnologia. Então, tem muitas possibilidades, tá? Essas possibilidades hoje, elas são travadas na cidade, porque eu não tenho um local onde eu consiga valorizar isso, infelizmente. Mas vai ser chave para liberar essa economia circular. Por exemplo, em São Paulo, tem um centro de valorização de coprodutos na cidade, para destravar a bioeconomia. Então, aqui é um ponto. E o outro pilar que eu queria compartilhar com vocês é o de desenvolver e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis. Quando eu penso em desenvolvimento de produtos, eu já penso, lembrando os 3 pilares da economia circular, eu penso no design desses alimentos. Como eu expliquei para vocês, desde o princípio, desde a escolha dos insumos, de toda a carga de processo produtivo e de como ele vai voltar para esses ciclos, fechando de volta uma economia de fato circular. Quando eu penso no alimento mais saudável, eu estou pensando não só que ele seja o consumidor, para quem está consumindo ele, mas também para o meio ambiente. Pensa assim, que esse alimento, se ele for complementar esses ciclos de fato, eu conseguir adquirir ele de forma cultivada regenerativamente. Então, essa matéria-prima, esse insumo é regenerativo. Ele chegou na cidade eu consegui produzir ele por um processo otimizado, utilizando menos recurso e aproveitando ao máximo aí os nutrientes que ele tem disponível, e depois conseguir devolver o que for resíduo ou o que sobrar disso para a bioeconomia e trazer isso de volta para o meu ciclo em forma de composto, em forma de bioenergia, em forma de biogás. E aí sim eu consigo fechar um caminho lógico desse alimento. Pensa que esse alimento veio da terra, ele passou por um processo produtivo, e esse processo produtivo ele levou esse alimento para os consumidores, para o consumo, e o que sobrou dele eu consegui utilizar na bioeconomia, e da bioeconomia eu consegui reinserir ele de volta para a terra, para que eu consiga produzir mais alimentos. Ou seja, eu estou devolvendo os nutrientes para os alimentos, para a terra, né? Então, por isso que a gente chama de economia circular dos alimentos. Bom, eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, vocês, não sei se vocês já ouviram falar, eu peguei exemplos do Brasil mesmo, mas tem vários exemplos aí pelo mundo. No site da Fundação tem uma parte de estudos de caso. Nesses estudos de caso, vocês vão conseguir verificar alguns exemplos de aplicação da economia circular mesmo, sabe? Na prática. E aí esse eu acho que é bem interessante, porque ele mostra como que a gente consegue, de fato, fazer uma produção regenerativa em escala. Eu não estou pensando numa produção regenerativa em pequena escala. Por exemplo, o projeto Cana Verde, do Leontino Balbo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse projeto ele conseguiu produzir de forma regenerativa cana-de-açúcar, e essa produção ela levou a um aumento de 20% na produtividade, com a eliminação completa dos insumos insumos químicos que eles utilizavam. E isso é no interior de São Paulo, tá? E eles dispensam irrigação mecânica e traz um aumento de produtividade. Então, é um processo e é uma forma de produzir que é muito nova ainda, pensando em commodities, pensando em grande escala. Mas é possível. A gente já tem vários projetos desse tipo acontecendo. Eu vi que tem café sendo produzido dessa forma no Brasil. Tenho também algodão, que aí já é para outro uso, mas tem frentes sendo destravadas. Outro projeto que a gente apoia aqui, que a gente tem muito parceiro, é o projeto do Ligue os Pontos. Não sei se vocês já ouviram falar nesse projeto. Esse projeto ele acontece numa região que é rural dentro da cidade de São Paulo. Olha só que louco. Dentro da cidade de São Paulo tem uma área que é rural. Isso mesmo, dentro de toda a área urbana tem uma área com vocação rural muito forte, que é a região sul de São Paulo, Parelheiros. Não sei se vocês já ouviram falar. Vale a pena a visita, vale a pena conhecer. E nessa região foi desenvolvido um projeto que chama Ligue os Pontos, em parceria com a Prefeitura de São Paulo e financiado pela Bloomberg.
esse projeto ele visa garantir que eu contenha a invasão urbana, ou seja, o desenvolvimento urbano não chegue naquela área, que é uma área de manancial, é uma área verde, é uma área protegida. Então, o projeto visa garantir com que os produtores fiquem nessa área, permaneçam nessa área. Eu tenho cerca de 400 famílias trabalhando nessa área. E aí o objetivo é com que essas famílias passem a adotar práticas regenerativas nas suas produções. Hoje é coberto cerca de 40 e de 130 famílias, mais ou menos. Mas o objetivo é que as 400 famílias consigam adotar práticas regenerativas e prover parte desses alimentos para a cidade. Bom, como eu disse, cidades, o grande foco da Fundação é trabalhar com a economia circular em cidades, porque as cidades é que vão, de fato, promover uma mudança, vão receber, né, na verdade, vão ter um grande fluxo aí de alimentos, é onde vai acontecer os fluxos dos sistemas alimentares, e é onde a gente consegue mensurar e promover uma modificação sistêmica, né? Uma modificação sistêmica, ela acontece a longo prazo. Eu não consigo mudar um sistema que é linear atualmente para que ele seja circular em 1 ano, em 2 anos. Isso leva um prazo. Geralmente as iniciativas sistêmicas da Fundação, elas são seguidas por uma fase de pesquisa, uma fase de mobilização, que é a fase que a gente se encontra agora na cidade de São Paulo, e depois uma fase de implementação mesmo desses projetos. E aí isso leva em torno de 10 anos ao todo, né? A gente está agora na fase de primeiro ano, da fase de mobilização. Bom, o que a gente está fazendo? O que a gente tem feito, né? A gente abriu uma consulta pública uma chamada pública, logo depois que o relatório foi lançado, para várias cidades do mundo, para que essas cidades pudessem se aplicar e receber, de fato, o apoio da Fundação para uma economia circular de alimentos. E a gente recebeu aí algumas aplicações de várias cidades. E aí, baseado num ranking, baseado nos projetos que cada cidade tinha, a gente conseguiu montar uma rede de cidades, tá? E essas cidades que a gente tem hoje participando, elas são divididas em cidades emblemáticas e cidades participantes. As cidades emblemáticas, elas recebem um apoio da Fundação muito mais sólido, eu diria. Ela tem sempre alguém acompanhando o trabalho de implementação de economia circular nessas cidades, tá? Então, aqui em São Paulo sou eu, tem uma pessoa dessa cidade acompanhando o trabalho em Nova York e outra em Londres. Então, as 3 cidades emblemáticas aí são São Paulo, Nova York e Londres. E a gente tem outras cidades da rede, tá? Como eu disse, essas são as cidades emblemáticas, onde a gente quer demonstrar uma economia circular de fato acontecendo. Já começaram as atividades, daqui a pouco eu conto em que pé a gente está em São Paulo. E tem as cidades, algumas cidades, a gente prevê uma expansão dessa rede, tá? Então, a gente trabalha também com a China e futuramente vai começar a trabalhar com o continente africano, pensando aí muito na África Oriental. Porque a gente quer criar um impulso irreversível em direção a uma economia circular dos alimentos. É um movimento global, como vocês podem observar. Aqui em São Paulo, o que tem acontecido é a reunião de diversos atores, então a gente trabalha muito com a prefeitura e trabalha bastante também com alguns atores do sistema privado, então tem rede de supermercados, tem produtores de alimentos, inovadores, produtores, chefes, gerenciadores de resíduos, todos pensando aí em como a gente consegue, juntos com esses atores, destravar a economia circular na cidade de São Paulo, por meio da implementação de projetos. Então, agora a gente está pensando em alguns projetos que são inerentes para a cidade de São Paulo, para que aquele framework que eu mostrei para vocês, dos 3 pilares, consiga ser implementado na cidade. Tá? Então, é um esforço aí
múltiplo, não é só da fundação, são de várias organizações querendo, de fato, contribuir para que a economia circular na cidade aconteça. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que resume um pouquinho sobre economia circular em geral. Aqui eu falo de economia circular no geral e depois a gente começa o nosso bate-papo mesmo, aí eu estou aberto para perguntas, tá bom? Opa. We live in a world with finite materials. We are throwing an awful lot of electronics, Plastic food, carpets, clothing. away. It's a waste of precious materials. If we could build an economy that would use things rather than use them up, we could build a future that really could work in the long term. You design the product in a way that Can be taken apart once the consumer has finished using them. you remanufacture it and give it out again. You can reduce your production costs hugely if applied correctly. Instead of garments ending up in landfill. Companies can repurpose it, reuse it, making profit out of their waste. We take some resources from nature and bring it back in the form of nutrients. It's very much a natural cycle. We use 70% less water than conventional agricultural methods. Our packaging is not a waste, it's something that we can consume and need. We redesign everyday products to make them fully recyclable. We farm as close to nature as is possible. The H&M Group has set ambitious targets to use 100% sustainably sourced materials. There is a lot of conversation about not buying clothes, but different models where you can rent clothing. We develop fully modular headphones that we offer on a subscription basis. The circular economy itself is inevitable in my view. It's not one fix. It's about the entire system being redesigned. This is, to me, the only way to fight climate change, to fight pollution, to fight waste. This is a business model that stacks up. Global companies cannot survive in the future without transitioning towards a circular economy. That is a really exciting future. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu deixo aqui também, vocês podem seguir a Fundação em diversas redes sociais, tá? Tem uma rede social que a gente trabalha bastante com postagem em português mesmo. A maioria dos materiais estão em inglês, mas tem muita coisa em português. Então aqui a gente tem, basicamente, no Facebook, vocês podem acompanhar sempre os posts. E no Instagram e no LinkedIn, aí é a fundação mesmo, vai estar o material original em inglês, tá bom? E eu queria avisar vocês também que a partir de outubro, a gente vai ter tudo que for lançado em inglês vai ser simultaneamente lançado em português e espanhol, porque a gente tem uma expansão aí para a América Latina, então, para facilitar mesmo o acesso ao conteúdo de economia circular. Tá bom? Vamos começar a bater papo? Obrigado, gente. Uba, que legal. Muito obrigada, Mike. Foi super interessante, super legal. Como eu falei aqui para vocês, então quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, agora é o momento. E como que vai funcionar, né? Se a pessoa não quiser, tipo, abrir a câmera e falar, é só colocar aqui no chat. Quando tiver um momento, a gente faz essa paradinha e lê para vocês as perguntas para o Mike. Quem quiser falar, é só colocar ali o Raise Your Hands aqui, tá? Deixa eu até abaixar minha mão aqui. Vocês, só um minuto. Quando vocês fizeram a inscrição, eu já recebi algumas perguntas, tá? Eu tentei cobrir algumas delas na minha fala, mas eu vou responder algumas que eu acho bem interessantes aqui. Primeiro gostaria que abordassem o tema produção de alimentos em zona urbana. É uma saída para maior aproveitamento de alimentos produzidos?
por diminuição de logística ou é um negócio sustentável e escalável? Então, primeiro assim, como eu falei para vocês, pensando muito em resiliência de sistema, em resiliência de cidades, resiliência de sistemas urbanos, pensa que se eu tiver um momento desse de crise, se eu tenho um sistema alimentar, um sistema produtivo, que consiga alimentar cada bairro e que consiga manter minimamente aí alguns trabalhadores no campo ou na horta ou na forma como eles produzirem, subterraneamente, no rooftop, enfim, como eles conseguirem, eu consigo diminuir, de certa forma, a pegada logística, né? E consigo garantir com que esse sistema não tenha uma interrupção de supply. Então, ele vai ser sempre suprido. Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto é garantir que a comida chegue, né, nos espaços, sem depender muito de sistemas externos. Pensa, por exemplo, também na crise dos caminhoneiros. Como que foi abastecimento de alimentos numa crise de caminhoneiros? O mais prejudicado, sem dúvida nenhuma, foi o sistema alimentar, né? Porque a gente teve houve muita perda de alimento porque os caminhões estavam parados e muito também desabastecimento, pensando em cidades, pensando em locais aí de onde chegam esses alimentos. Alguém quer perguntar? Gente, a Elisa tinha, pela minha coordenação aqui, eu tinha visto que ela tinha erguido a mão, ela abaixou, não sei se quer, qualquer coisa é só se manifestar. E daí, então, vamos para a pergunta do Cláudio e depois, Eduardo, se você quiser, ou depois que o Mike responder a do Cláudio, ou você abre seu microfone, ou então eu faço ela aqui, né? Que você já colocou no chat, tá bom? Oi, Cláudio. Perguntar por voz aqui? Dá para me ouvir? Sim. Beleza. Oi, Mike, tudo bom? Obrigado aí pela apresentação, prazer conhecer do trabalho aí. A minha pergunta ela é um pouco mais assim de entender o ecossistema. Então eu vou colocar como sistema de produção uma arquitetura complexa que para não é uma coisa linear, entendeu? Então eu sei que para me chegar o governo está envolvido, sistemas privados estão envolvidos, públicos e por aí vai. Não ficou claro ainda como é que eles estão integrados nesse processo circular, entendeu? Porque se eles não tiverem uma posição clara, isso meio que afeta a escalabilidade disso. Então, eu queria saber um pouco mais disso aí. Ótima pergunta, Cláudio. Acho que esse, na verdade, é o papel da fundação. É justamente organizar esses atores todos para que eles tenham um objetivo comum. Porque pensa, o objetivo comum, no nosso caso, vai ser desenvolver a economia circular na cidade, tomando em consideração São Paulo como território. Mas os interesses são conflitantes. A prefeitura tem um interesse, as empresas privadas têm outro interesse. Então, isso que a gente tenta fazer é combinar todo mundo, converger os interesses para que a gente consiga alcançar objetivos comuns. Que, nesse caso, objetivos comuns são relacionados aos 3 pilares da economia circular. Tá? Então, basicamente, lógico que tem uma parte aí de governo, uma parte de legislação que é muito importante para que essa economia seja destravada em alguns casos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso da legislação atual da alimentação escolar em São Paulo, tem parte da alimentação das escolas municipais tem que ser provenientes de agricultura orgânica. Então, isso já é uma forma de você garantir que parte desse sistema vai ser cumprido. Por exemplo, tá? Eu vou ter outra legislação aí pensando em grandes geradores. Pensa que eu sou um grande gerador, um grande supermercado. Eu estou gerando muito resíduo. O que eu preciso fazer para endereçar corretamente esse resíduo que eu estou gerando? Tá? Então, esse tipo de legislação ele vai garantir com que os atores desse sistema, eles consigam cumprir minimamente alguns passos para a gente atingir a economia circular. Então, com certeza, as municipalidades, os governos têm papel fundamental nisso, mas como eu disse aqui não só aqui, mas nos territórios que a gente atua diretamente com a prefeitura. Então, em São Paulo, Londres e Nova York, é sempre com a prefeitura desses locais. Tá? Então, é sempre com a prefeitura, mas tem algumas empresas que estão apoiando. Por exemplo,
empresas, a gente sempre pensa que o esforço por ser sistêmico ele tem que abranger um grande número de pessoas. Então, a gente opta por trabalhar com algumas empresas locais. Acho que tem gente aqui que trabalha comigo. E tem algumas empresas globais. Então, pensa em empresas grandes produtoras de alimentos que estão querendo, de fato, adotar processos circulares para obter seus produtos. Então, aí vou citar, tá, gente? Não sei se pode, mas eu vou citar algumas empresas que trabalham com a gente. Danone, Nestlé, Miscan e Google. Tipo, esses Google aí está apoiando, na verdade, em outras frentes, mas pensando muito em mapeamento, em desenvolvimento de sistemas e ferramentas para que facilite a inserção de economia circular. Além dessas, eu tenho a Veolia, que é uma gestora de resíduos, e a Yara, que é uma produção de fertilizantes, que, na verdade, ela atua em diversos, não é fertilizantes, é organominerais, né? E aí, esses organominerais, como que a gente consegue converter isso em biofertilizantes, entendeu? Aproveitando os resíduos que a gente está gerando na cidade e combinando com o negócio deles. Então, é sempre tentar arquitetar essas partes e quem gera, de fato, grandes volumes para que a gente consiga ter economia circular presente no nosso dia a dia. Massa. Acho que o Eduardo, você quer abrir o microfone ou quer que eu faça a pergunta? Poxa, muito bacana. Você falou alguns nomes grandes aí, né? E eu acho que, no geral, a grande dificuldade dessas empresas é dar um destino nobre para um determinado resíduo, seja em escala industrial, né? Ou então que seja um resíduo do processo produtivo industrial em si, ou então um resíduo secundário, quando você fala de alimentos, essas grandes empresas têm os refeitórios que alimentam as pessoas que trabalham nas fábricas. Né? É bem nessa linha que a gente atua. E uma dificuldade que a gente tem visto, até em conversas com alguns dos nossos clientes, é que o tema doação de alimento é muito sensível em função justamente do risco jurídico. Né? Você tem ali a conectividade de vários atores na cadeia. Primeiro, quem está gerando, quem tem um alimento para doar. Segundo, quem vai embalar esse alimento, eventualmente quem vai transportar esse alimento e, de fato, quem recebe o alimento para consumo. Né? Agora, a fonte doadora, a gente tem encontrado dificuldades em mostrar que, cara, essa comida aqui ela está apta a consumo, não é resíduo. E a grande dificuldade é justamente demonstrar a transparência da logística em si para que o alimento tenha a garantia que vai ser consumido e não vai estar estragado, no final das contas. Através dos projetos de vocês têm quais seriam as dificuldades que vocês têm para de fato garantir, né, o destino desse alimento? E como que vocês vêm trabalhando com os players da cadeia para garantir êxito na operação? Porque doar alimento, todo mundo tem medo, no final das contas. Sim. Né? Então, isso é uma bandeira que a gente tenta superar, mas depende muito da vontade do doador de fato investir naquilo e da estrutura, da logística em si para garantir que o receptor tenha um alimento de qualidade, né, no mínimo. Quanto a essa questão de doação, ela é super delicada. Obrigado pela sua pergunta, na verdade. O que acontece aqui em São Paulo, principalmente, eu tenho muito a noção do que acontece aqui, que muitos estabelecimentos preferem descartar esses alimentos do que, de fato, doar, exatamente para ter a isenção dessa responsabilidade que é cabida a eles. Né? Então, acho que o primeiro passo aí que a gente vê é um gargalo na legislação, que é muito antiga, quanto à doação de alimentos. Então, essa legislação ela precisa ser flexibilizada urgentemente, porque, no fim do dia, pensa, quantas vezes eu já fui em algum estabelecimento almoçar tarde ou, de repente, passar mais tarde numa padaria, você vê que está tudo cheio ali e o destino daquilo, na maioria dos casos, é lixo. Não é doar para alguma instituição
porque essa prática ainda não é comum aqui, justamente porque se você doa e acontece alguma coisa com quem recebe esse alimento, a responsabilidade é de quem doou. Então, essa isenção da responsabilidade ou essa parcialidade aí é o que a gente tenta conversar. Na verdade, isso já vem sendo articulado há um tempo, porque é o grande gargalo, e se a gente conseguisse de fato flexibilizar isso, a gente teria um aumento significativo nas doações e na destinação desse alimento, em geral. Então, eu acho que primeiro ponto é esse, a flexibilização da legislação. Tem vários grupos de trabalho que levam essa questão para o governo federal, para que isso seja alterado, que é uma legislação nacional. E tem também um ponto de garantir que, de fato, isso vai ser entregue para um banco de alimentos sério, né? Porque essa é uma outra questão também, porque existem instituições e instituições. Então, a gente sabe que, por exemplo, nessa crise de coronavírus agora, o que a gente tem visto muito é que os bancos de alimentos estão vazios, que não tem quantidade de alimentos suficiente para serem doados para instituições, e aí quem está sofrendo na ponta lá são as instituições, e essas instituições, no fato, elas vão precisar de apoio aí principalmente dos privados agora para receber esses alimentos. E aí algumas medidas estão sendo tomadas, como a abertura de cozinhas emergenciais para produção de alimentos e tal, mas basicamente eu acho que pensando na sua pergunta tentando responder de forma resumida, flexibilização da legislação e garantir que esse alimento chegue de fato a quem precisa por meio de confiabilidade em instituições sérias. Boa. A Virgínia fez uma complementação aqui no chat, né? Ela colocou que tem um projeto de lei aqui sendo tramitando para ser aprovado no Senado. Nossa, ontem, inclusive, então tá super aí em alta. Depois, se vocês quiserem ver aqui no chat, ela colocou até o link. E tem mais uma pergunta aqui e depois o Salvador. Deixa eu só fazer a pergunta, daí o Salvador que se inscreveu aqui para falar. A pergunta da Amanda Macedo. Mike, como você vê que podemos otimizar a logística no Brasil? Nossa, que complexo, eu queria ter essa resposta, eu acho. O Brasil é tão simples, né, para a gente fazer uma logística tipo assim, seria ótimo, acho que só se a gente inventasse teletransporte, na real. Mas, pensando muito, eu acho que em produção de alimentos seria ter a produção o mais próxima possível, que é muito do que a gente fala, ter uma produção local, próxima aos pontos de consumo, aos pontos de escoamento. Então, acho que isso facilitaria muito. Hoje, por exemplo, a gente tem cargas aí viajando o Brasil inteiro para chegar em determinada empresa, para chegar em determinado local. Como eu falei, é um modo muito linear de se pensar ainda. Então, acho que isso vai ser edificado, vai ser construído ainda, mas o que a gente tem visto acontecer é que as produções estão cada vez mais próximas ou dos centros produtivos ou das cidades. Então, acho que isso é uma tendência, ou mesmo dentro das cidades, ter mini produções ou hubs de produção para que eles possam alimentar aí determinados bairros. Boa. Salvador, você quer falar ainda? Quero sim. Primeiro, obrigado. E uma dúvida. A gente estava falando da questão de doação, o Eduardo falou, e também da questão das barreiras para o ato de doar. Né? O ponto que eu fico curioso é que é o seguinte, nós temos N soluções, nós temos um processo de Anvisa muito complicado, né? Porque quem determina se pode ou não doar, na verdade, é a regulação da Anvisa, que é totalmente centralizada. Né? Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo permite, desde que siga as regras da Anvisa, e cada coisa muda, né? Nós temos cases já nacionais que já fizeram doações de restaurantes, né, como acontece no Rio Grande do Sul. O meu ponto hoje, a Rede Nacional de Banco de Alimentos, entre outras atividades, ela é muito pouco conhecida e também é muito mal feito com uma divulgação para quebrar as barreiras culturais. Né? Hoje nós temos muito mais barreiras culturais, na verdade, do que legislativas. Né? A mesma lei que rege no Brasil é a que rege em Portugal. Em Portugal já tem doação em escala de restaurantes. Eu queria saber como que a gente consegue incentivar exatamente que essa exibição de mudanças de comportamento, de cultura, quebra de barreiras,
poderia ser mais incentivado, né? De fato, a gente trabalha com gerenciamento de doações, tá? Eu trabalho com isso faz uns 2 anos. Então, eu falo que existe muita barreira cultural também, de como quebrar essas barreiras. Então, eu acho que aí tem uma parte de behavior change mesmo, mas esse campo especificamente não é um domínio da fundação, tá? Deixando bem claro que a fundação não trabalha com o consumidor. A gente pensa muito em todo o processo antes de chegar no consumidor. Lógico que o consumidor vai ter um papel super importante ao consumir os alimentos, mas às vezes ele não tem a opção de escolher. Então, o que a gente quer é que ele tenha a opção de escolher, a opção de escolha. Então, o que a gente trabalha é com as cadeias e com todo o processo anteriormente a chegar no consumidor. Infelizmente, eu não consigo responder essa pergunta de behavior change com você, mas em nome da fundação, mas pessoalmente, eu acho que como cidadão, como pessoa que envolvida em sustentabilidade e economia circular, acho que uma forma seria de fato reconectando talvez essa pessoa aos valores intrínsecos ao alimento, porque essa conexão foi perdida em muitos casos, né? Então pensa que eu, como morador urbano, consigo ter o máximo contato de alimento com a bandejinha do que está tudo picado e pronto na gôndola do supermercado. Eu não me reconecto com quem produziu, quem está por trás desse alimento, quem fez de fato. Então acho que esse é um ponto aí que talvez consiga mudar essa cultura, porque a gente teria mais valoração do que é um alimento, incluindo a doação dos mesmos. Boa. Gente, só para fazer uma organização aqui, nós estamos agora deu o horário, 7 horas. Como a gente já tinha dito no começo, muito provavelmente não ia ser suficiente. O Mike, a gente fez uma reunião antes e ele já tinha se predisposto a ficar mais um pouquinho. Então, tem algumas ainda pessoas aqui que pediram para falar, então a gente vai inscrever todo mundo. E aí, eu só queria dar mais um recado para vocês. Aqui eu coloquei no chat o link para o nosso grupo de WhatsApp, é o grupo de WhatsApp que é específico do grupo de São Paulo. Existem outros times pelo Brasil, como a gente falou no começo, mas nós 4 que organizamos essa live somos do grupo de São Paulo, e aí a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente quer realmente fomentar essa comunidade que pensa em sistemas alimentares mais sustentáveis na cidade. Então, eu coloquei o link aqui no chat e também vou colocar o link de um formulário de avaliação. Então, se vocês puderem, é bem rápido e principalmente porque ele vai poder fomentar novos temas para a gente cada vez mais conseguir realmente agradar as pessoas que participem dessas lives. E aí, então, eu vou fazer uma pergunta da Marina, e aí o Cláudio e o Eric são esses que, por enquanto, eu vi, depois vamos ver aqui outras pessoas, mas a pergunta da Marina, não sei se você também, Mike, qualquer coisa também fica à vontade para a gente pensar depois nas respostas, porque você acabou de falar que a fundação não tem tanto a ver com o consumo, e a Marina perguntou como vocês veem a relação do consumismo com a economia circular. Então, depois dessa pergunta, o Cláudio já pode falar. Como eu disse, a gente não trabalha com consumo, essa frente do consumo, tem muita instituição trabalhando com o consumidor, o que a gente tenta fazer são os processos anteriores a isso, então eu não tenho nem bagagem para responder isso, um pouquinho, mas não acho que seja o caso. Aqui a gente acho que deveria focar na economia circular mesmo. Eu vi uma pergunta aqui no chat que fala, Mike, você poderia falar um pouco mais sobre o projeto das cidades emblemáticas, por favor? Posso. Esse projeto, como eu disse, ele está acontecendo simultaneamente nas 3 cidades. Primeiro a gente se engajou com as prefeituras, que as prefeituras de várias cidades se aplicaram, e aí depois de se engajar com as prefeituras, a gente formou o que a gente chama de consórcio da cidade de São Paulo. Esse consórcio ele é formado por diversas empresas e instituições, e aí ele visa pensar em soluções para destravar a economia circular e implementar projetos, num primeiro momento piloto e depois pensando num segundo momento em escala mesmo, porque a gente não tem como pensar só num piloto pensando em alimentar toda essa população. E aí agora, nesse momento, a gente está desenvolvendo esses projetos, discutindo com
diversos parceiros para que eles sejam implementados na cidade. Isso está acontecendo aqui em São Paulo e simultaneamente nas outras 2 cidades, tá? Lógico que tem um tempo e tem uma prioridade que é muito diferente de uma cidade para outra, são problemas diferentes, mas tem muitos temas bem convergentes. Por exemplo, toda a parte de valorização de resíduo orgânico é um problema para todas as cidades, isso. Não é um problema exclusivo de São Paulo, tá? É um problema para várias cidades. E, inclusive, algumas cidades estão aprendendo muito com São Paulo, porque tem uma troca também entre as cidades, né? Então, elas estão aprendendo muito, por exemplo, nessa questão que eu comentei para vocês do Ligue os Pontos, os produtores urbanos. Como que uma cidade como Nova York aprende a regenerar um sistema ou manter uma área verde dentro de toda aquela cidade, de todo aquele território ou mesmo na zona periurbana de lá. Então, acho que isso é um ganho da iniciativa, poder trocar esse conhecimento que uma cidade poder aprender com a outra. Aí eu falo não só das cidades emblemáticas, mas também das cidades participantes, é uma rede, né? Então, as redes estão sempre trocando. Nesse tempo de Covid agora, tem muita cidade aprendendo com a outra. O que uma cidade está fazendo de interessante, que eu gostaria de aprender com a outra e que eu possa implementar na minha cidade. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas dessa rede formada. Cláudio, você quer fazer a sua pergunta? Um prazer. Então, uma pergunta... De novo, eu poderia ficar falando a noite toda aqui desse assunto, é muita coisa aí para conversar, mas, Mike, uma coisa que me chamou a atenção é a ambição de vocês de expandir, de ir para continentes diferentes. Mas como é que funciona a contextualização, essa localização de vocês? Porque não é só questão de língua, é questão de cultura, é questão de sistema. Como é que vocês pensam em conversar de forma diferente a mesma missão que vocês têm? Porque você não pode chegar com o mesmo objetivo e forçar aquilo dentro de um país, entendeu? Então, como é que funciona essa questão de... Pode trazer para São Paulo. Como é que está sendo a dificuldade de trazer essa cultura circular para São Paulo? Então, acho que é uma coisa que eu queria saber. É muito boa a sua pergunta. Na verdade, no primeiro momento, a abertura a convocação para cidades emblemáticas foi aberta, então foi livre, se aplicava, na verdade, quem de fato queria receber. Então, essas cidades que a gente tem hoje, elas realmente foram espontâneas, não foi assim, a fundação foi lá e insistiu muito para que essa cidade viesse. Foi um processo bem espontâneo. O que está acontecendo agora com os continentes específicos é um envolvimento diferente, porque pensa em África. Economia circular, fala de economia circular na África, não é algo que está na pauta da agenda da maioria dos governantes e nem da maioria dos países de lá, acho que exceto a África do Sul. Então, o que a gente pensa é em entender a realidade. Então, do mesmo jeito que a gente fez um estudo aqui, a gente está fazendo um estudo analítico em toda a parte de África Oriental, para entender quais são os problemas da África, quais são os principais desafios, na verdade, antes de pensar numa economia circular, ou seja, como que a iniciativa de alimentos vai poder, de fato, somar algum esforço com a agenda que eles já têm lá. Então, entendendo sempre a vocação do território. Acho que essa é a primeira questão. E o segundo essa questão cultural é bem forte. Por quê? Porque a fundação é eurocêntrica, é toda baseada na Europa. O conceito de economia circular veio de lá, e isso a gente tenta quebrar no dia a dia. Por exemplo, ao inserir aspectos sociais numa economia circular. Não se fala em aspectos sociais de uma economia circular na Europa. Na América Latina, a gente tem que falar. Quando a gente fala de África, a gente tem que falar muito mais. Então, são nuances aí que a gente vai mudando e adaptando de acordo com o time local. Por exemplo, a gente tem um time na China. Então, esse time é composto por pessoas que, de fato, conhecem o território e atuam lá. Mesma coisa na América Latina. E agora a gente está começando o trabalho com a África, vai ser a mesma coisa. Então, é sempre respeitar a vocação da cidade e colocar esses times, esses pontos de contato como uma ponte para, de fato, traduzir a informação de forma correta para a gente. Responde sua pergunta? A gente, pela ordem, seria a vez do Eric. Eric, quer fazer sua pergunta? Quero sim, obrigado.
Bom, voltando ao assunto da produção de alimentos nas cidades, como é que seria a competição desses produtos dentro do mercado com os produtos industrializados que vêm já de grandes produtoras, né? Se isso seria... bom, que a gente vive num país que ele é coronelista, né? A gente tem uma de alimentos assim em grande escala, né? Aquele leme grande dentro do país inteiro. Aqui no estado de São Paulo a gente tem com laranja e cana-de-açúcar também, e a gente exporta muito desses produtos e provavelmente eles abastecem as outras cidades em outros lugares, né? Não só dentro do país, mas externamente. Como é que seria essa competição? Teria como a gente produzir o alimento aqui e fazer com que ele tenha lugar dentro das prateleiras dos mercados em volta, em visto contra os produtos de grandes produtoras? Essa é a minha dúvida. Ótima pergunta. Na verdade, acho que nosso trabalho, Eric, agora é pensar exatamente em como conectar supermercados, grandes indústrias com esses produtores que estão produzindo de forma regenerativa. Pense que eu vou continuar tendo mercado para todo mundo, tá? Eu não estou querendo excluir ninguém do mercado. E aí os que não, se a grande maioria dos supermercados, das grandes empresas, grandes indústrias passarem a adquirir esses produtos dos produtores que estão fazendo de forma regenerativa, uma parcela de outros que não estão, naturalmente vai perder mercado. E aí isso talvez mude de fato a forma de produção, entendeu? Então a gente pensa aí em agregar quem já está fazendo. Eu nem estou pensando na exclusão dos outros, eu só estou pensando em agregar e trazer quem realmente quer fazer e quer mudar. Boa. Eu acho assim, a gente tem mais uma pergunta, ela é grande, então vou ter que ler aqui. Gente, quem quiser, liga o vídeo aí, a gente vai tirar uma foto. Então, se vocês quiserem aparecer o rostinho aqui, depois vai para as redes do TFF. Então, olha, tem gente... Oi, Lucas! É a pergunta dele mesmo. Então, o Lucas foi quem a gente fez a live, a última que a gente fez. Ele é gerente de sustentabilidade da BAG e é a pergunta dele que eu vou fazer. Agora que eu li aqui, Mari, eu fiquei com vergonha, porque não fez muito sentido que eu estava tentando ouvir eles falar e escrevendo para não esquecer. Depois que eu li, falei, nossa, ficou meio bagunçado. Quer fazer? Quer fazer a pergunta ou eu leio? Pode ler, pode ler. Tá. Ele queria ouvir como que a Fundação enxerga a sociedade civil e o setor privado, né? E como que eles vão enxergar investimentos em temas progressistas. Então, como que a sociedade civil e o setor privado enxergam investimento em temas tão progressistas como a economia circular, sustentabilidade, pós a pandemia. Então, será que sociedade civil, investimento social privado, setor privado vai estar mais aberto a isso? Obrigado pela sua pergunta, Lucas. Acho que essa pergunta ia surgir mesmo. Na verdade, pensando muito em economia circular, a gente tem visto alguns movimentos acontecendo já e sendo anunciados pós-pandemia, para serem instaurados pós-pandemia. Por exemplo, Amsterdã adotando o conceito de Donut para estruturar toda a linha deles de todo o gerenciamento municipal da cidade, enfim. Mas, como fundação, sendo bem honesto com você, a nossa postura nesse momento é não sei. Por quê? Porque é um momento muito incerto. A gente nunca passou por isso antes, então não adianta que eu chegar, lógico que seria lindo eu chegar assim, nossa, vai todo mundo adotar a economia circular. Seria o melhor mundo, seria ótimo, mas a gente não sabe, porque seguido da crise, tem muita empresa que realmente vai quebrar, vai fechar, não vai operar mais. Então, talvez sim, elas possam renascer de uma forma circular, outras vão continuar fazendo business as usual como a gente já conhece. Então, não tem como eu mensurar ou prever isso agora. O ideal é que, assim, se a gente já fizesse economia circular, muita coisa a gente já teria mitigado do que está acontecendo nessa crise. Tá? Isso é um fato.
mas prever como vai ser ou como a gente vê, nós, como fundação, adoraríamos que sim, de fato, os negócios passassem a ser mais circulares. Mas ainda é muito cedo para ter qualquer tipo de previsão sobre isso. Acho que tem muita coisa para rolar ainda. Mas acho que está rolando aí pelo menos um sentimento de que resiliência vai ser algo que as empresas, as sociedades, sei lá, municipalidades e localidades vão querer investir mais, né? Então, talvez possa ser um caminho. Vamos tirar foto? A Nathalie colocou Pessoal, aqui, lembrando. Quem quiser eu vou tirar. Não tem vergonha, coloca o vídeo, vamos tirar uma foto. A gente está na crise da coronavírus, a gente não tem como a gente se conhecer pessoalmente, mas vamos fazer com quem tem. Então, olha, eu nem falei no início, mas eu tô com minhas bebidas, tá? Eu já bebi umas 3 cervejas. Então, eu estava escutando nosso assunto super interessante. Então, vamos lá. Vou tirar uma foto. Eu tiro, Nath. Tá, beleza. Tá, eu vou tirar no 3, então também, se vocês quiserem dar um sorrisinho. Então vamos lá. 1, 2, 3. X. Foi. Obrigada, pessoal. Peraí. Alguém tem como fazer o screenshot também? Tudo bem, né? Tá, tudo bem, tá ótimo. Obrigada, gente. Não tem importância quem não pode aqui ligar a câmera, tá tudo certo. A gente vai fazer sempre. Algumas pessoas também perguntaram pra gente quais são os outros projetos do TFF, né? Uhum. E da fundação. Acho que da fundação são as cidades emblemáticas e os estudos de caso, né, Mike? Não, na verdade, a fundação atua por iniciativas sistêmicas. Hoje eu trouxe só a iniciativa de alimentos, mas a gente trabalha também com plásticos, fashion e finance. Então, tem algumas frentes aí. Só que eu foquei hoje em alimentos. E com o TFF, especificamente, a fundação fez uma parceria de um desafio global, que era um desafio de economia circular, que várias startups, vários inovadores do mundo se inscreveram. E aí, o selecionado, o grande vencedor aí foi o Feitosa, que é uma startup brasileira que utiliza, por exemplo, banana. Eu vou citar o caso da banana, porque eu acho muito legal. Sabe essa banana que está vencendo, que está indo embora, está sendo quase jogada fora? Ele usa isso para produzir diversos tipos de produto, como, por exemplo, ketchup, molhos e coisas do tipo. Então, é um design aí out of waste para a gente, que é bem importante. E eles venceram na categoria de economia circular. Saiu o Fabrício, é uma pessoa, que é o da Feitosa Gourmet, né? Ele é uma pessoa bem participante também do TFF, então foi super legal que ele tenha vencido. E eu acho legal, então, já que a gente entrou nesse assunto, será que a Ana quer falar a categoria? Temos outra vencedora também. Porque assim, gente, o Brasil brilhou demais nessa edição do nosso desafio, do TFF Challenge. Então, além do Feitosa Gourmet, tem também um time que o nosso time acompanhou bastante, que se chama CBA Sementes. Ele foi um dos 10 finalistas também. Ele vai participar do Summit, que vai acontecer na Malásia, em outubro. Ele faz uma técnica nova de produção de sementes de batata que faz uma otimização muito grande na produção, o que faz uma diferença enorme, assim. É por aeroponia, né? Também. Por aeroponia, isso que é a inovação, né? E aí tem a Ana também. Ana, conta pra gente um pouquinho da Amélia e também da categoria, né? Que é super diferente também. Então, eu trabalho com... a gente está na categoria de agricultura regenerativa. Eu trabalho na rede de abelha, de MELI, Amazonian Bees Network, então abelhas da Amazônia, rede de abelhas da Amazônia, que é basicamente uma rede de meliponicultores da região amazônica. Então, eu cresci em Marabá, no sudeste do Pará, onde tem muita agricultura, mas não das melhores, tem muito boi, né? E a gente trabalha principalmente, os primeiros projetos que a gente está desenvolvendo são com comunidades tradicionais, principalmente comunidades indígenas. E essas comunidades
tem a tradição de cortar a árvore, de derrubar as árvores que estão onde as árvores ocas criam, as abelhas vão para dentro das árvores ocas, né? E para pegar o mel, as comunidades tradicionais têm a tendência, e mesmo os rurais tradicionais, têm a tendência de derrubar a árvore para pegar esse mel. E aí a gente está trabalhando com elas para levar a meliponicultura de uma forma mais organizada, trabalhando com elas, trabalhando com o pessoal da IFPA Rural e da UFRA. Então, são 2 universidades lá de Marabá e de Parauapebas, então tudo na região do sudeste do Pará. E eu me perguntei bastante, assim, porque, claro, a gente fala sobre produção de alimentos para cidades maiores, cidades grandes como São Paulo, Salvador, enfim. E só que às vezes a gente esquece também que, por exemplo, no sudeste do Pará, apesar de estar dentro da região amazônica, é tudo de fora, porque só tem carne lá. Só é produzido carne. E aí eu queria também levantar essa pergunta, se vocês têm interesse nessa área, porque eu vi que vocês são uma foundation, né? Apoiam vários projetos e volta e meia estão com o edital aberto. E aí eu queria saber se é algo que é muito fora da área de vocês, porque é uma agricultura regenerativa, né? É o primeiro passo, na verdade, a gente está querendo primeiro fazer a rede com as melíponas, né? Para depois crescer para a agricultura regenerativa como um todo. Mas já seria algo muito... Eu até vi quando dei uma olhada na Foundation um tempo atrás e eu fiquei meio na dúvida se já fugia muito ou se ainda está dentro de agricultura regenerativa para vocês. Pensando que nosso ambiente são cidades, está fora. Tá? Infelizmente, eu gosto muito desse projeto. Acho que ele é um ótimo indicador, na verdade, também de regeneração, né? Então, acho que isso depois pode ser transposto para algum modelo urbano, se houver possibilidade. Lembrando que Marabá e Parauapebas são cidades, assim, são cidades de 400, 300 mil habitantes. E a gente também na verdade, a gente está com 3 frentes, que é uma com comunidades, indígenas e tradicionais, e com comunidades rurais e com comunidades urbanas. Só que urbanas acaba que é o filhinho menor da gente, porque tem bem menos impacto, né? Tem bem menos colmeias dentro de casa, no quintal, do que na comunidade. Você tem um site, Ana, para indicar para a gente mais? Está desenvolvendo, no momento a gente só está com rede social, mas a gente está desenvolvendo o site. Tá bom. Mas se a gente puder trocar contato. A Ana tá no grupo, não tá? Tô sim. E o Mike também. Então, legal. Vocês já estão em contato. Material para eu dar uma olhada, tá? Por favor. Nossa. Boa. Bom, pessoal, alguma dúvida? Alguma pessoa que quer ainda se manifestar? A gente tá... É isso? É isso? Beleza. Gente, então, se vocês quiserem, sigam aí o TFF nas redes sociais. A gente, apesar de ser o time de São Paulo, a gente sempre coloca lá, a gente sempre faz as divulgações também. Então, vocês vão ficar sabendo dos próximos passos. Se vocês puderem preencher o formulário, colocando próximos temas para a gente trabalhar, é super interessante, porque daí a discussão é bem mais proveitosa. E é isso, muito obrigada. Eu acho que assim, para acrescentar, gente, quem fizer parte do nosso grupo de WhatsApp, ou se tiver algum projeto que vocês acham que seria interessante trazer para os nossos bate-prato, fica à vontade de compartilhar, tanto pelo grupo ou através do e-mail, né? A ideia é que a gente dá continuidade nesse bate-prato, e eu acho que é uma rede que vai crescendo ao longo do tempo. E logo estaremos ao vivo, pessoas reunidas e tal. Pessoalmente. Isso mesmo. Em breve. Valeu, gente. Tchau, tchau. E parabéns, gente. Parabéns, Mike. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Só os drinks que acabaram, ó. E aí, gente?
Muito legal, pessoal. Não saí ainda. Eu mandei uma mensagem para a Beatriz no LinkedIn, né, Bia? Sim. E mandei agora há pouco